Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, essa aqui eu realmente não sou fã, não tem como. Mas vou fazer alguma. Ver como é começar a ver, né, o que a esquerda está debatendo, propaganda, etc e tal, pelo menos para a bolha deles, né? Mas eu sei que ela já é fraca de argumentação pelo histórico que ela tem no CNN, né? Amarelo lá pro Caio Coppola. Mas vamos ver o que ela tem a dizer aqui sobre o trabalho infantil, né? Que é o título aqui do vídeo dela. Vamos lá. A gente vai falar sobre trabalho infantil. Vou até colocar um pouquinho mais rápido. Olá, pessoal. Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu comentário e o seu like se você gostar desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil. E a gente vai falar no ensejo de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que aliás é muito parecida com uma declaração que ele fez em julho de 2019, falando que é um absurdo que os jovens não possam trabalhar, que ninguém tá nem aí se uma criança fumar um paralelepípedo de crack, mas a gente não deixa as crianças trabalharem. E aí, enfim, ele desenvolve um argumento dizendo que o trabalho é bom e que as crianças deveriam poder trabalhar. E claro, como sempre, quando o presidente da República diz algo, ainda que esse algo seja uma manifestação enaltecendo o trabalho infantil, que é algo ruim, a gente vai falar disso, e que é proibido no Brasil, alguns dos seus apoiadores comentam isso nas redes sociais, falando que o presidente está certo e que as crianças e adolescentes deveriam poder trabalhar, porque isso, o trabalho dignifica o homem, que é por isso que os nossos adolescentes não têm valores, que é melhor trabalhar do que roubar. Aliás, eu acho esse argumento maravilhoso, porque ele só é usado quando a gente está falando de criança pobre, né? Vocês já viram alguém falar isso sobre uma criança rica? É melhor trabalhar do que roubar. Não, né? Cara, eu nem acredito que ela falou isso. Quer dizer que ela espera, né, que, sei lá, a argumentação, né, de pessoas e não sei o quê, diga o seguinte, ó, para criança rica, ó, para criança rica que tem dinheiro à vontade para fazer o que quiser, ó, é melhor trabalhar do que roubar. Cara, é inacreditável. O cartão de visita dela é inacreditável. Mas vamos continuar. Eu não vou nem começar aqui a defender, né, esse ponto de vista, só para ver até onde ela vai. Aliás, bom dizer, quando a gente está falando de crianças e jovens ricos, a gente conhece vários. É só vocês começarem a puxar aí na memória que não trabalharam quando crianças ou adolescentes, porque puderam ter a sua infância e a sua adolescência preservadas, e que não trabalharam ao longo da vida, né? Porque conseguiram viver aí com o dinheiro que era proporcionado pelas famílias. Eu conheço um pessoal na política também que seguiu a carreira do pai, sabe? E nunca fez nada, além de trabalhar na política. Algumas famílias que acabam usando sobrenome. Nunca fez nada? Será que ela está querendo implicar, de repente, aos filhos do Bolsonaro? Ó, cara, infelizmente ela está me deixando numa situação de ter que defender o presidente. Eu não estou aqui para defender presidente. Quer dizer, na verdade eu defendo naturalmente, né, pelas minhas convicções, então, que batem com as deles, etc e tal. Mas ela de cara já está querendo fazer. Eu juro, eu tava esperando uma coisa bem diferente. Eu não estava esperando um ataque constante, sem nem, sabe, nem ter motivo
para isso, mas um ataque assim, pessoal, em família e tal, não sei o quê. Uma situação tão... Cara, mas vamos lá. Ela está alegando que, né, os filhos do Bolsonaro, né, nunca trabalharam, né, e tal, e sei lá, e nunca precisaram trabalhar. Realmente, nunca precisaram trabalhar. Primeiro, o Bolsonaro era bem de vida. Segundo, bem de vida desde o Exército, né? O Exército é um trabalho digno. Mas logo cedo, né, virou um político e tal, não sei o quê, e político ganha bem. Então, quer dizer, realmente ele pôde proporcionar isso, certo? Beleza. Agora, afirmar que nunca trabalhou, primeiro, ela provavelmente não conhece a história do pessoal. Pelo menos eu tenho certeza que eles trabalharam bem jovens, né? Assim, eu não sei de fato, mas pelo perfil do Bolsonaro, pelo perfil até deles, tá? Eu vou chutar aqui que eles trabalharam jovens, tá? Mas, agora, fato. O Eduardo Bolsonaro, né, ele teve uma carreira que não dependeu nada do Bolsonaro, né? Flávio, de repente se escorou ali no nome do pai, certo? Né? Entrando para a política cedo, etc e tal. O Carlos também, de repente, não sei o quê. Agora, o Eduardo é ex-Polícia Federal. Ex-Polícia Federal tem que passar em concurso público e tem que estudar pra caralho. Polícia Federal tem que estudar pra caralho pra passar. Eu tenho diversos amigos que tentaram muitas vezes e não conseguiram. Tem que estudar bastante e pronto, né? Então, quer dizer, de cara já começa a esculachar os moleques por conta, claro, né, de pinimbo e tal, não sei o que, implicância, blá, 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 preconceito, né? Bom, enfim. Muitos deles com certeza se escoraram no nome Bolsonaro para se eleger, mas olha só, isso aí, ó, não é vagabundagem. Eles entraram numa situação que eles puderam, que eles viram uma possibilidade de entrar, e eles estão fazendo política ao longo desse tempo. O Flávio, não vou nem falar muito do Flávio, tá? Mas o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, pô, tem muita coisa ali, política que eles fazem, que eu sinceramente, eu gosto bastante até. Eu acho que tem que ter esse embate, tem que ter essa oposição, né? Porque, quer dizer, hoje não é mais oposição, mas, né, há, sei lá, 2 anos atrás era oposição ao que estava aí, né? Eu achava peças importantes em algumas esferas e tal. Ó, tem voto, a população, pô, elegeu, tá aí. Tá ganhando dinheiro, não é, sabe, vagabundagem. Pode ter se escorado. O Eduardo, vou te falar até o seguinte, o Eduardo Bolsonaro já tem o seu público, inclusive. Carlos também. Já tem seu próprio público. Com certeza não depende mais até do nome, né, do Jair Bolsonaro, né? Já tem seu próprio discurso, seu próprio público, entendeu? E eu acho que, na verdade, eles fazem muitas coisas interessantes. Agora, realmente, o Flávio eu vejo menos preparado, né? Todo mundo fala, né, que ele é o mais manso, né? Vamos dizer assim, né? Ele é inteligente, não sei o que, mas, cara, eu realmente eu vejo ele mais passivo, assim, tal, né? Mas, enfim, vamos lá. Pra ficar todo mundo na política? Deu pra lembrar de alguma, não? Então tá bom. Como eu disse para vocês, a gente encontra muitas pessoas defendendo o trabalho das crianças e adolescentes e fazendo essa argumentação de que o trabalho dignifica o homem. E eu entendo que muitas vezes as pessoas desenvolvem esse raciocínio pensando numa criança ou num adolescente que esporadicamente ajuda o seu avô na vendinha do bairro. Mas, quando a gente está falando de trabalho infantil, não é disso que a gente está falando. A Constituição veda o trabalho infantil, e enfim, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente vem para regular a Constituição que inaugura a doutrina da proteção integral, já falo um pouco mais sobre isso também no artigo 227, mas justamente para proteger a infância e a adolescência de um trabalho que é perigoso, que é insalubre, que prejudica o desenvolvimento, que prejudica a frequência escolar. A gente está falando de trabalho... Isso aí tudo bem, mas essa aí, ela está transformando, né, uma argumentação, né, uma declaração, etc e tal, como se ele tivesse querendo liberar esse tipo de trabalho também. É óbvio que não. Esse tipo de trabalho, qualquer trabalho perigoso para a criança, etc e tal, sem dúvida, teria que ser vetado mesmo, entendeu? Não tem condições, entendeu? Mas essa não é a questão. E dá muito bem... Cara, a gente tem leis tão complexas, tão minuciosamente, né, preparadas, especialmente para o mal, eu não vejo problema nenhum em fazer uma
uma lei, né, ou emendar a Constituição e tal, para conseguir liberar alguns tipos de trabalhos, né, que são, né, relativamente tranquilos de fazer, e vetar completamente outros que são nocivos. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, querer transformar essas declarações como se quisesse liberar qualquer tipo de trabalho para criança, aí realmente é muita cara de pau, né? Doméstico, a gente está falando de trabalho na rua, a gente está falando de trabalho no campo. É disso que a gente está falando. Porque as regras de direito do trabalho que surgem para proteger a infância e a adolescência surgem num contexto em que o trabalho das crianças era utilizado de forma absolutamente irresponsável. As crianças trabalham. Tudo bem, mas os tempos são outros, os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram. Sem dúvida, a gente tem, o Estado, pelo menos, né, tem mais condições de fiscalizar esses tipos de trabalho, viu que isso era uma realidade, de repente tem como regulamentar coisas nesse sentido. Não dá para generalizar tudo, né? Estavam nas minas de carvão, as crianças trabalhavam em jornadas extremamente longas, muitas horas de pé, sem poder sair para ir ao banheiro. Esse é o contexto em que surge a proteção das crianças e dos adolescentes. Inclusive. Ok, surgiu, era realmente um problema grave a se debater e a se atacar, e atacou e pronto. Só que é aquela questão do pêndulo, né? Foi longe demais, agora a gente tem que recuar um pouquinho, né? Da exploração pelo trabalho. E embora a gente tenha, enfim, a vedação do trabalho antes dos 16 anos, a gente tem um período dos 14 aos 16 anos em que o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz. Tem bastante regra? Sim. A gente pode discutir as regras? Claro que sim. Eu sou uma pessoa que sempre defende que a gente pode discutir tudo. O que a gente não pode... Essa foi boa, mas vamos continuar. É naturalizar o trabalho na infância e na adolescência, como se a gente não devesse se preocupar. A gente não quer naturalizar nada. A gente quer só permitir que as famílias possam dar uma autorização, né, para o filho trabalhar, seja com a própria família, ou seja para terceiros, etc., né, em trabalhos que não prejudiquem a infância, não prejudiquem estudo, não prejudiquem, né, especialmente para aquelas famílias que realmente necessitam, né, necessitam. E assim, eu não estou falando só de pobreza, eu estou falando de repente em condições adversas mesmo, né, de repente tem os pais que passaram por algum problema, sei lá, psicológico até, ou até físico, né, que não podem mais trabalhar e tal, não sei o quê, e de repente tem uma força dentro de casa, física, que de repente possa trabalhar, né? Mas assim, novamente, em trabalhos que não coloquem o risco, né, da saúde da criança, não brigue com os horários de estudo, etc e tal, entendeu? Não pode ser tão rigoroso como está sendo hoje. E não pode também deixar só para a questão do aprendiz, entendeu? Para o jovem aprendiz, entendeu? Tem que deixar um pouco mais livre as coisas para serem decididas pela própria pessoa, no fim das contas, né? De repente a criança quer trabalhar, de repente fala com o pai, de repente o pai até não autoriza, né? Porque uma vez também que o pai autorizar, ele também tem que se responsabilizar, entendeu? Também tem isso. A precarização da condição de vida das nossas crianças e adolescentes, que podem, vamos dar uns exemplos muito claros, prejudicar a sua formação para poder ajudar em casa. Então, o que a gente tem que ter em mente, para eu fazer bem claro? Quem tem... Olha, trabalho faz parte de formação também, de caráter especialmente. Então, quer dizer, de repente ela está perdendo um pouco na formação, né, educacional, intelectual, sei lá o que e tal, não sei o que, mas está ganhando em outros tipos de formação, né? Isso é muito mentalidadezinha de acadêmico, entendeu? Sustentar a criança e o adolescente são os pais. E se o pai não consegue fazer isso, quem tem que auxiliar é o Estado. Não tem que estar nas costas da criança e do adolescente a responsabilidade por sustentar a família. Até porque, se a gente atribuir essa responsabilidade para a criança ou para o adolescente, você pode ter como consequência, por exemplo, a evasão escolar. E aí uma criança e adolescente que saiu da escola para poder ajudar a sustentar a casa, porque a família está numa condição de extrema vulnerabilidade, quando ela for um adulto, você acha que ela vai estar no mercado de trabalho em qual condição? Qualificada? Podendo buscar um emprego com uma condição melhor? Ou você acha que ela vai estar precarizada? Justamente isso que eu estou falando. Pode-se criar regras, regulamentações, etc. e tal, para justamente evitar com que crianças troquem, né? Escola e tal, não sei o que, por trabalho. Até de repente vincular uma coisa a outra. Só pode trabalhar se estiver estudando. Acabou. Cara, é tão fácil criar, sabe, regrinhas dentro da lei. Cara, lei, porra, ainda mais que essa, sabe? Bom, enfim, vamos lá. Meteu o subemprego. Pois é.
Quando a gente admite que a criança e o adolescente se engajem no trabalho e possam deixar de lado, por exemplo, a educação, você está fazendo é retroalimentando a pobreza. E já que a gente está falando de pobreza, eu sugeriria ao presidente da República, antes de tentar justificar o trabalho infantil, começar... Nós tomamos uma decisão muito arriscada na Brasil Paralelo. Quando nós decidimos cobrar apenas R$10. Começar a pensar que se tem uma coisa que a gente não precisa no Brasil, é de mão de obra, porque o nosso índice de desemprego é altíssimo, tem mão de obra disponível. De monte. Não precisa colocar adolescente e criança para trabalhar. Vou ler aqui para vocês alguns dados. O IBGE mostra em 2016... Bom, deixa eu só cortar aqui. Senão o arquivo fica muito grande. Vamos lá. O Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Já que eu acho que a gente precisa de alguns exemplos com mais vividez para que a gente possa entender qual é a gravidade do assunto que a gente está discutindo, eu vou ler aqui para vocês o relato de uma menina de 9 anos que trabalhava. E esse era um trabalho doméstico, um trabalho invisível, tá? Ela era obrigada a limpar a casa, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos, sem direito a comida ou cama para dormir. Frequentemente tinha os pés e mãos amarrados para que dormisse em pé. Em certa ocasião, a mãe cortou a sua língua e depois costurou por linha e agulha. A menina ainda foi proibida de frequentar a escola para que ninguém visse as marcas da tortura. Ela tá pegando uma psicopata de mãe, né, que faz isso com a criança, para generalizar, para justificar uma proibição para a população inteira. É realmente, cara, eu juro que eu achei que eu fosse ver alguma coisa interessante aqui, mas tá complicado, mas vou continuar. Já falei para vocês que a Constituição Federal veda qualquer tipo de trabalho até os 13 anos de idade. Dos 14 aos 16 anos, o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz, e essa condição de aprendiz significa que ele deve desenvolver um trabalho que acompanhe a sua formação, que seja compatível com a sua formação, que seja compatível com a vida escolar. Depois dos 16 anos, o jovem pode trabalhar, mas até os 18 anos ainda com algumas restrições. A Constituição Federal veda que os adolescentes dos 16 aos 18 anos desenvolvam atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas. Aliás, já que a gente está falando da Constituição Federal, já falei sobre o artigo 227, que inaugura aqui no Brasil a doutrina da proteção integral, uma doutrina que vai ser regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2020 completa 30 anos, é uma legislação de referência muito elogiada no mundo inteiro e que coloca as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Quando a gente fala do Código de Menores, da legislação anterior, a gente tinha uma lei que falava essencialmente de crianças e adolescentes em situação irregular, e como a gente faria para lidar com essas crianças e adolescentes. Então, é com a Constituição de 88 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, que a gente inaugura essa doutrina de proteção integral, que coloca as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. E, aliás, já que a gente estava falando do ECA de 1990, a gente precisa lembrar que é nessa época que a gente está iniciando aí o nosso caminho democrático, deixando para trás o período da ditadura. E nessa época o Brasil participa ativamente nas discussões internacionais que tiveram lugar em 1989, que acabaram resultando na Convenção sobre os Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas. Era legal essa época, né? Na qual o Brasil participava de discussões internacionais sobre assuntos tão relevantes. A gente era bem visto internacionalmente. Nossa! Era legalzão. Olha só a draga que a gente se encontrou depois de 30 anos de esquerda governando o país. Muito legal. Bons tempos. Mas enfim, vamos falar muito... Fora o desastre na educação, que a gente não conseguiu avançar nem 3 posições em níveis globais dos testes. Mas, já que ela tá com saudade disso, maneiro. As notícias boas pra gente também ter o que festejar. A despeito das declarações infelizes de alguns líderes vulgarizando a questão do trabalho infantil, a gente de 92 a 2015 teve uma redução de 65% no número de crianças e adolescentes trabalhando. E as ações de fiscalização dos programas... Ela só, na verdade, esqueceu de comentar, assim, realmente esse período provavelmente deve ter tido, sim, uma grande redução. Mas não foi por causa de legislação, não foi por causa de nada disso. Foi simplesmente por causa do boom econômico que o Brasil estava vivendo. Todo mundo se lembra disso, e realmente estava um boom econômico, né? E, assim, pelo consenso, pelo menos dos economistas e tal, era um boom que também não era por causa de políticas, né? Não, era por causa de commodities e tal, supervalorizados no mundo, petróleo também, né? Pô, o barril tava, sei lá, $200, o câmbio tava baixo, Óbvio que ia ter uma redução drástica no trabalho infantil, porque as pessoas têm mais condições de sustentar a família, trabalhar, etc e tal, né? Isso aí, querer colocar isso querer colocar esse avanço, esse mérito numa legislação é muito reducionismo, né? No
programas de transferência de renda que exigem que as crianças e adolescentes estejam na escola para que as famílias sejam beneficiadas, são muito importantes para que a gente tenha redução nesse número. O Bolsa Família é um exemplo disso, o Renda Brasil. Enfim, a gente não sabe como vai chamar, porque esse governo é muito bom em mudar o nome das coisas. Vou continuar aqui com a minha colinha. O governo do PT também mudou o nome das coisas, né? O Bolsa Família justamente foi uma reunião de programas sociais criados pelo governo FHC, né? Pegou, acho que, 2, 3 programas e tal, que tinha do pagamento de gás, não sei o que da escola e tal, não sei o que, reuniu tudo e aí criou o Bolsa Família, entendeu? Então não é esse governo, né, que é bom renomear as coisas. Citar alguns dados para vocês. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, assinando o Ministério da Saúde, o Brasil, entre 2007 e 2018, teve 261 mortes e 43.777 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre, prestem bem atenção, 5 e 17 anos. Pensa numa criança de 5 anos, tá? Ok, a gente está falando de acidente de trabalho. Desses mais de 43 mil casos de acidente de trabalho, cerca de 25 mil atingiram adolescentes em idade para trabalhar como jovem aprendiz, portanto entre 14 e 16 anos, como a gente falou. E esses adolescentes foram vítimas em atividades que eram proibidas pela legislação, por causa da insalubridade ou da periculosidade. E claro, quando a gente fala que uma lei é absurda, que a exigência é exagerada... Existe uma cena que não foi para o documentário Os Donos da Verdade. Ela aborda com mais profundidade o tema... exagerada, que a gente não devia ter esse tipo de limitação, a gente está encorajando as pessoas a desrespeitarem a lei que vigora. E é interessante, né? Porque, enfim, no discurso que era contra a corrupção, a gente estava falando de... Olha, não é uma simples declaração que vai encorajar as pessoas a desrespeitar as leis. Simplesmente, o presidente, né, ou pessoas que apoiam, né, esse tipo de repente, mudança na legislação, eles têm que falar alguma coisa para suscitar um movimento para talvez resultar nessa mudança. Senão o quê? Não pode falar nada? Cara, é impressionante como é que esquerdista adora uma censura. Não pode falar nada se não incentiva tudo. Né? Não pode falar nada se não incentiva tudo. É impressionante. Não, tem que falar justamente para debater. E aí chegar a alguma conclusão. Se de repente vai rever, se não vai rever, deixa como está, etc e tal. É inacreditável. Feito a lei, não era isso? Se a lei está posta, a gente deveria ter que respeitar a lei e incentivar... Sim, a gente respeita a lei. A gente respeita a lei, mas não significa que a gente não possa falar a respeito das limitações da lei. De repente tentar propor alguma coisa que a gente não concorde. Especialmente que o Brasil está vivendo outros tempos agora. As pessoas para que elas respeitassem a lei. Pelo menos é o que eu acho. E já que a gente falou um pouco sobre o impacto do trabalho infantil na questão da evasão escolar e como isso pode alimentar um ciclo de pobreza, porque a criança ou o adolescente que deixou a escola para trabalhar, ele vai se apresentar ao mercado de trabalho como adulto numa condição muito delicada para procurar um emprego bom, né? Ele vai se submeter a um subemprego, principalmente num país com os índices de desemprego que tem o Brasil. Eu acho importante a gente falar da relevância que tem faz sentido isso. Realmente a gente não está vendo quase nenhum dos nossos amigos, né, submeterem a subempregos nos dias de hoje em que o trabalho infantil é bem limitado, né? Realmente, faz muito sentido esse teu argumento. Investir na primeira infância, ou seja, no período no qual a criança tem entre 0 e 5 anos. Investir na primeira infância, como mostram diversas pesquisas, é uma política muito eficiente para a diminuição futura, claro, dos índices de violência, que é uma coisa que no Brasil a gente discute muito, todo mundo quer. O James Heckman, um autor que ganhou o Nobel de Economia, fez um estudo defendendo que a cada $1 gasto com qualidade, no investimento de qualidade para a primeira infância, a sociedade tem um retorno de $17. Ou seja, uma política que vale a pena, inclusive em termos quantitativos. A gente precisa tomar cuidado com esses discursos que legitimam que as nossas crianças percam o seu direito mais... Cara, ela não pode comparar realidade de países economicamente, culturalmente, financeiramente tão diferentes, como esse estudo faz, né? Com certeza esse estudo não pegou. Se fosse um estudo que pegasse os 90 países do mundo e tal, não sei o que, e fizesse realmente toda
a equalização dos resultados distribuídos no mundo inteiro, ok, mas eu duvido que esse estudo tenha sido feito dessa forma. Provavelmente fez em ou um país ou poucos países, e provavelmente também os países um pouco mais avançados em todos os níveis. Fundamental, mais básico, que é o de ser criança e de se desenvolver na sua plenitude. Aliás, já que a gente falou de crianças e adolescentes, falou do impacto disso na evasão escolar, falou de investimento na primeira infância, de como isso retorna para a sociedade, eu acho que vale a pena a gente relembrar o nosso vídeo aqui sobre o Fundeb que foi aprovado agora no Senado. Então, o Fundeb, que é um fundo de investimento na educação, teve uma proposta vinda do governo que tentava desviar parte dos recursos destinados para a educação para o Renda Brasil, um programa do governo de transferência de renda, para dar um drible ali no teto de gastos. Se vocês quiserem entender melhor, deem uma olhadinha no nosso vídeo do Fundeb. Claro, o Fundeb foi aprovado pelo Senado Federal. Bom, já que estamos falando em Fundeb, que praticamente ninguém conhece exatamente do que se trata, eu sugiro então, já que ela está sugerindo um vídeo, né? Eu sugiro então que assista Brasil Paralelo, Pátria Educadora. Se eu não me engano, é o primeiro capítulo. Fala bem do Fundeb. E aí vocês vão entender do que se trata o Fundeb. Possivelmente um dos melhores documentários sobre o sistema. Não, acho que não é o primeiro capítulo, não, acho que é o segundo. Mas possível. Não, é o terceiro. São 3 capítulos. É longo, 3 horas, né? 1 hora cada capítulo, etc e tal, mas vale muito a pena, porque é simplesmente o melhor documentário sobre o sistema educacional do Brasil feito na história, sem dúvida nenhuma. Então, uma vitória do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a despeito da iniciativa do governo, mas vamos ver quanto tempo o governo demora para dizer que a aprovação do Fundeb é mérito do governo Bolsonaro, como, aliás, o governo tem feito em relação ao auxílio emergencial, né? Que ele queria pagar R$200, o Congresso altera para 600. Olha, isso aí não diria que é mérito do governo, mas o governo se movimentou para fazer uma aprovação relativamente tranquila assim. Inclusive, quem votou contra, né, do PSL, os bolsonaristas, etc e tal, ficou meio esquisito ali. Tanto que a gente lembra daquela situação da Bia Kicis, que era, acho que líder ou vice-líder, sei lá, ok e tal, e foi retirada no dia seguinte, já como uma demonstração disso, Então, quer dizer, provavelmente realmente não foi assim, uma iniciativa do governo, mas o governo não se opôs e se movimentou até para aprovar, tanto que a aprovação foi bem acachapante, como diria o Alba e o Vila, né? E agora o governo Bolsonaro fica dizendo que os R$600 são uma conquista do governo Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar. Bom, isso aí, na verdade, foi porque inicialmente ia ser um auxílio bem baixo, R$200, aí a Câmara veio querendo, né, roubar o protagonismo, falou, não, vamos, R$200 é muito pouco, vamos 400, então, não sei o que, aí o governo chegou, refez as contas, então, não sei o que, e falou, R$600, então, sim, foi do governo. Acabando o vídeo para dizer que trabalho infantil é coisa séria, essa insistência do Bolsonaro em vulgarizar o assunto é extremamente negativa, nociva. Aliás, fazer isso usando junto... Olha, comentar sobre o assunto não é vulgarizar o assunto. Quer dizer, a não ser que você tenha essa percepção, né, esse conceito, né, na verdade. Mas, assim, eu acho importante retrazer esse assunto à pauta, especialmente que os tempos mudam e, sinceramente, eu acho que tem que trazer a cada, 20 anos, a cada geração. Né, as coisas mudam bastante, né, de acordo com o tempo que vai passando, etc. Do paralelepípedo de crack, me faz muita vontade de discutir a questão da política de drogas, uma abordagem séria e comprometida. Eu tenho alguns vídeos sobre isso no meu Instagram, mas vou pensar em produzir outros vídeos para cá. Mas eu acho, quando o Bolsonaro fala sobre, enfim, o trabalho de dignificar o adolescente, isso é importante para o desenvolvimento dele, e recentemente, enfim, eu vejo que, após ofender um jornalista respondendo à pergunta, aliás, fica aqui a pergunta, presidente, por que a sua esposa, Michele, recebeu R$89 mil do Fabrício Queiroz? Mas, bom, cara, esse negócio tão infantilizado que é realmente incrível, cara. É incrível. E detalhe, só para relembrar, já que ela tocou nessa pergunta, cadê a parte do vídeo que mostra o jornalista fazendo essa pergunta e ele se recusando a responder? Porque se realmente tivesse sido feito essa pergunta, por que essa parte do vídeo foi ocultada até hoje? Já passou mais de, 3 dias da situação, ou 4, acho que foi domingo, quase 5 dias, né? Já passou da situação. E até agora não divulgaram esse vídeo. É muito complicado isso, divulgar esse vídeo? É muito complicado? Não tem? Tá bom, vamos continuar. Voltando para o tema do vídeo. Quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou que estava com vontade de socar a boca do jornalista. E a sua base de apoio disse que o presidente... Não está comprovado ainda que essa foi a pergunta. Só estará comprovada, por enquanto é fake news, só estará comprovada depois que vier à tona o vídeo que mostra o repórter fazendo essa pergunta. Um homem valente,
corajoso, que protegia as pessoas. Então, quando ele fala sobre as crianças, eu fico com algum receio de que a sua base de apoio, de alguma forma, o interprete novamente como um homem valente que está protegendo. Foi há 80 anos que essa história iniciou, quando aqui no Brasil o mestre Vitor abortou das crianças. Embora eu ache essa abordagem um absurdo, eu gostaria de propor a vocês a seguinte reflexão. O Bolsonaro não é um homem valente, é um homem covarde. Foi covarde, por exemplo, quando foi para as ruas cumprimentar as pessoas, se aglomerar com as pessoas no início de uma pandemia que já matou mais de 100 mil brasileiros. Não foi covarde, ele foi inclusive valente, né? Você sair acreditando nas suas próprias convicções do que se trata o vírus, que na verdade estão se comprovando serem reais, né? De que é uma pandemia, é grave, mas não é aquela gravidade toda como se alertava, etc e tal, e que tinham diversas formas de lidar com isso, né? Então, quer dizer, ele foi uma pessoa convicta e que simplesmente seguiu a sua própria convicção e foi às ruas cumprimentar os apoiadores. E deveria ter feito, sim, por diversos motivos, né? Para não só corresponder aos apoiadores que também estavam se arriscando ao sair e tal, para protestar, para você ver a gravidade da situação. Uma coisa tão obscura ainda que estava, sem muitas informações, etc e tal, as pessoas estavam achando tudo aquilo muito esquisito e foram às ruas mostrar o apoio. Ele tinha, sim, que dar o reconhecimento devido à população, certo? E ele também não sabia, né, se ia, de repente, sei lá, pegar o vírus, ele tem mais idade, então, não sei o quê, pegar o vírus e, de repente, passar por uma complicação. Não vou nem comentar a facada, que ele tomou uma facada e continuou no páreo. Não vou nem comentar sobre isso, mas, enfim, continuamos. Covarde, e é covarde porque protege supostamente a sua esposa, mas só protege a sua esposa, a sua mulher. Porque para outras mulheres o que ele tem é misoginia. Para a jornalista Patrícia Campos Melo, ele tem uma ofensa misógina. Para a ex-deputada Maria... Patrícia Campos Melo, deixa eu só relembrar quem é a personagem. É aquela que inventou a história lá do impulsionamento e tal, de WhatsApp, que até hoje não falou nem qual era a mensagem, né, de fake news que foi veiculada, etc. É essa? Tá, então tá bom. Aí você queria que o presidente defendesse essa mulher por algum motivo, sei lá o quê? Tá bom, ele é covarde. Rosário, são danos morais. Ele chegou a dizer que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia. Não sei se vocês se lembram disso. Para as crianças do Brasil, ele quer o trabalho, mas a gente sabe muito bem o que ele faz para proteger os filhos dele. Então o Bolsonaro... Ele não quer o trabalho para as crianças do Brasil, ele quer a liberdade das famílias, pais, etc e tal, decidirem se tem condições de trabalhar, se não, se de repente trabalhar vai, sei lá, tirar o adolescente, né, a criança, sei lá o que e tal, de uma rota que de repente no ambiente dela, especialmente, né, envolvendo tráfico e tal, que tráfico alicia com facilidade jovens, etc e tal, de repente é um caminho que pode blindar, assim como o esporte pode blindar um pouco também, né? A criança se entusiasmando pelo esporte, não sei o que, também é a mesma coisa do trabalho, né? Pode realmente não só a questão financeira mais, e não é assim, dignidade, não é isso. É realmente tentar blindar um pouco a mente das crianças que realmente são muito ainda maleáveis, né? Nesse período, são muito influenciáveis e tal, né? Durante a adolescência, a infância, etc e tal, e que de repente, dependendo do local onde eles moram e tal, pode ser que eles sejam realmente aliciados por uma coisa muito pior. Então, quer dizer, você tem que escolher o mal menor nesse caso aqui, entendeu? Fora também aquelas situações gravíssimas, né, de extrema pobreza, entendeu? Não é valente e corajoso, porque ele não protege as suas crianças, as nossas crianças, ele não protege o povo brasileiro, as nossas mulheres, ele protege os dele. Ele olha para o entorno dele. Isso é egoísmo e covardia. Bom, acho que, enfim, deu para entender um pouco, porque quando a gente fala de trabalho infantil, a gente tem que falar com muito cuidado. É claro que a gente se preocupa com uma criança que está usando drogas, ele disse que não tem ninguém preocupado com uma criança que está fumando um paralelepípedo de crack. É muito equivocado. Tem muita gente preocupada com a situação das nossas crianças. E as pessoas efetivamente preocupadas com a situação das nossas crianças são as pessoas que querem que as nossas crianças possam ser crianças. Então que elas não sejam tão vulneráveis a ponto de fumar um paralelepípedo de crack e que a alternativa a isso não seja deixá-las vulneráveis, submetendo-as ao trabalho no lugar do usufruto da sua infância e da possibilidade de se desenvolver com dignidade. Então, isso é a preocupação verdadeira e genuína com as nossas crianças.
O resto é só retórica. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Poxa, ainda bem que você me falou que o resto é só retórica. Senão eu não ia acreditar. Mas, enfim, vamos ver outros videozinhos dela aí ao longo do tempo para ver se pinta alguma coisa interessante, né? Vamos nessa.